Está entrando no ar Panorama, num oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Chegou a hora de zerar o seu débito e começar o ano com o nome limpinho. É a campanha Zera Dívida Ultralar. Clientes com débito até dezembro de 2020, venha renegociar sua dívida com descontos especiais, facilidades no pagamento e condições que cabem no seu bolso. É para quitar tudo sem aperto, viu? Não perca tempo, venha até Ultralar, fale com o setor de crediário e volte a comprar tudo que quiser para a sua casa. Zera Dívida Ultralar. Aproveite, renegocie e volte a sorrir com a loja mais querida da região. Olá, hoje é sábado 10 de janeiro de 2026 e estamos voltando das férias com muita informação para você aqui no Panorama. Vamos detalhar aquele caso de grande repercussão do homem que foi morto dentro de um bar na Vila de Beja. O que dizem os familiares da vítima, o advogado de defesa do policial militar que foi o autor dos disparos e como está o inquérito na Polícia Civil. A nossa primeira entrevista de 2026 aqui em nossos estúdios é com um convidado muito especial. O empresário Armando Dias vem encerrar oficialmente aqui no Panorama as comemorações dos 35 anos das lojas Ultralar. Tem a nossa homenagem ao Máximo Ribeira, que entrou para a história de Abaetetuba. O autor do hino oficial do nosso município morreu na semana passada no Rio de Janeiro aos 80 anos. Vamos relembrar a única entrevista que ele concedeu a um programa de televisão falando sobre a criação desse, que é um dos símbolos de Abaetetuba. E nos especiais de janeiro, vamos relembrar como eram os bailes carnavalescos de salão de antigamente aqui em Abaetetuba. Eu sou o Naldo Araújo, estou chegando bem na hora do almoço aí na sua casa com muita informação, cultura e entretenimento. Bem-vindos ao Panorama. A energia que nos move é a energia do amor, a energia da paz. E esses dias melhores só dependem de nós. Que em 2026 tenhamos mais saúde, mais prosperidade, mais Deus em nossas vidas. Boas festas e um feliz 2026. São os desejos da ACR Electric a seus clientes e amigos. As óticas Diniz já estão no clima de Natal. Peraí! No Brasil esse clima é de verão, então a promoção é perfeita! Compre óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo. O Natal na Diniz brilha junto com o sol e com você. Um presente pra curtir a nossa brasilidade. Tudo a ver, né? Vem aproveitar a melhor época do ano. Compre óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo. Natal Óticas Diniz, pra ver você feliz. Aqui na Farmácia das Ilhas, da unidade do Cruzeiro e da unidade da Praça do Barco 24 horas, a gente proporciona um atendimento humanizado a todos que nos procuram. Meu pai se consultava com o André, passou a consultar com ele, aí depois o seu André faleceu, aí foi que eu conheci o Diego, aí a gente passou a consultar com meu pai. Eu trago essa herança do tio André, busquei melhoria profissional para proporcionar o melhor para o povo de Abaetetuba. Para mim, é a melhor farmácia. Para comprar medicação, é aqui. Hoje, estou atuando na Farmácia das Ilhas do Cruzeiro e na Praça do Barco 24 horas. Estou disponível para atender a saúde de todo o povo da região de Abaetetuba. Farmácia das Ilhas em primeiro lugar. É barato, o atendimento é ótimo. E eu gostei muito. É por isso que eu venho do Cristo aqui. Em 2026, vamos valorizar ainda mais os momentos felizes. Dar mais importância ao que nos faz bem. Viver intensamente o amor da família e as amizades sinceras. E deixar por onde passamos o nosso sorriso. Boas festas são os desejos da Clínica Sorriso, em Abaetetuba, Moju e Acará.
Como é bom chegar até aqui e ver que este ano foi o ano de conquista. E aqui estamos falando de carinho, de respeito e de empatia. tudo que nós do Grupo Mamonas oferecemos e recebemos de volta. E isso só é possível pelo compromisso de cada um de nós que formamos essa grande família. Que em 2026 você continue desfrutando de tudo que o Grupo Mamonas lhe oferece de melhor. Façamos desse ano juntos o melhor de todos. Feliz 2026 é o que deseja o Grupo Mamonas. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. A nossa primeira reportagem de hoje é sobre aquele caso que ganhou grande repercussão, não só aqui em Abaetetuba, como na imprensa em todo o estado. A morte de um homem que foi baleado por um policial militar. O sargento da PM estava de folga em um bar na Vila de Beja, quando, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas, atirou na vítima. Vamos ver o que dizem a família do Ednei, que é a vítima, o advogado de defesa do militar e o que consta no inquérito que investiga toda essa situação. Meu Deus, que desgraça na nossa vila! A mãe, como era de se esperar, ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu, mas aceitou conceder essa entrevista ao Panorama no ramal do Maranhão. Dona Edileia conta que o filho, Ednei Pinheiro Cordeiro, de 26 anos, era trabalhador e muito apegado à família. O Ed, como era carinhosamente chamado por todos de Ed, ele era muito carinhoso comigo, com as irmãs dele e com o filho dele. Ele deixou um filho de 4 anos, que ele fazia de tudo por esse filho. Era sempre brincalhão, porque para mim, o meu filho vai entrar a qualquer hora. E, com aquele jeito brincalhão, sempre dançando. E sempre foi um pai muito responsável. Eu perdi meu marido muito cedo. Ele ficou com 8 anos. Mas quando ele completou maioridade, ele se achava na obrigação de trabalhar para me ajudar com as outras irmãs. O último encontro com o filho foi naquela tarde do domingo passado, 4 de janeiro. E dona Edilé, e nesse dia em que aconteceu essa tragédia na sua família, como é que foi o seu último contato com o Ednei? Eu saí para passar ano para Barcarena e as minhas filhas também, né? Elas estavam numa praia e na estrada ele ficou com a namorada aqui em casa. Então, eu tenho carro, mas eu não dirijo. Ele ia me deixar lá, o meu namorado vinha me pegar lá para dirigir o carro. Aí, nesse dia eu liguei para ele, ele disse que estava aqui em casa. Umas 11 horas ele mandou um vídeo para mim, que ele estava arrumando o quarto dele, o guarda-roupa dele. Que quando a senhora chegar está tudo arrumado. Ele falou 11 da manhã? 11 da manhã. Sim. Aí eu mandei ele me pegar 5 horas da tarde, na entrada do ramal, num posto lá que tem. Eu cheguei, era 5 horas, e fiquei esperando 5h20, ele chegou 5h20 em ponto. Aí ele chegou, tomou benção de mim, que ele costumava beijar minha mão e me abraçou e disse Feliz Ano Novo, porque eu tinha dado só por telefone para a senhora. Eu abracei ele, eu nunca imaginei que fosse o último abraço do meu filho. Aí a gente veio, aí ele vinha conversando comigo, que ele tinha mandado preparar, ele gostava desse som, uma caixa de som, e o rapaz lá em Beja estava preparando para ele. Ele disse, mãe, me empreste o carro para mim em Beja, pegar minha caixa de som. Eu falei, meu filho, mas quando essa caixa foi, ela não foi no carro, porque ela é grande, levaram numa carretinha. Ele falou, mas eu não vou trazer ela, eu vou trazer só a mesa, aquela mesa dela. Aí eu disse, tá, vou pensar no teu caso. Quando chegou aqui, ele tirou as minhas coisas e disse, a senhora vai me emprestar o carro? Eu disse, vai no carro, eu falei para ele. Aí ele foi, tomou banho a namorada, acho que por mais volta de 10 para as 6 ou 6 horas ele saiu daqui. Ednei e a namorada foram para um aniversário no castelo, na Vila de Beja. Resolveram sair para comprar mais bebida para aquele encontro festivo. Por volta de 7h40 da noite, aconteceu a tragédia. Esse é o carro no qual estava o Ednei, carro emprestado da mãe. Ali dentro, naquele domingo, ficou a namorada dele, enquanto o Ednei
saiu para comprar a cerveja no bar onde acabou baleado. Vamos conversar aqui com a Rayane, que é prima da vítima. Rayane, o que é que a família ficou sabendo até o momento em relação a essa tragédia? A princípio, a gente recebeu a notícia logo depois. Eu estava em casa quando um amigo ligou para dizer para minha mãe que havia um parente nosso que tinha sido morto em Beja, E aí depois ele falou quem era, a gente ficou sem acreditar, porque a gente tinha visto alguns minutos atrás um status dele. E aí eu com meu marido pegamos o carro e fomos embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com a cena. A cena foi o corpo de Ednei jogado entre a calçada e a entrada do bar. O palco da tragédia foi este bar ao lado da praça principal da Vila de Beja. Ednei chegou por volta de 7h40 da noite do domingo passado. Vinha comprar cerveja. Chegou acompanhado da namorada, que permaneceu no veículo enquanto o rapaz entrou para comprar a bebida. Mas neste momento, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas, ele foi baleado e morreu aqui mesmo. O autor do tiro foi o policial militar Eduardo Gomes, sargento lotado no 31º Batalhão da Polícia Militar de Abaetetuba. Em depoimento aqui na Delegacia de Polícia Civil, ele disse que agiu supondo que Ednei estivesse com algo na cintura e que poderia ser uma arma. Falta também a conclusão da perícia, O que há é que o policial teria atingido ele. Pelo menos é isso que a gente tem, que ele teria atingido o rapaz numa região não letal. Só que isso quem vai dizer é a perícia, Para ele, essa que é a versão. E aí, esse disparo decorreu de quê? Há um tempo atrás, a gente sabe como é a atividade policial, Há um tempo atrás, o policial, ele teve a casa invadida, e aí, por conta disso, ficou em alerta. Na ocasião, o rapaz entrou no bar, foi na sua direção e aí portava uma arma branca, Na região da cintura. O policial percebeu o volume e foi mais rápido, digamos assim. É essa versão que a gente tem. Eu repito, ele teria atingido o jovem numa região não letal. Então não era a intenção dele que o falecimento dele tivesse ocorrido. É do seu conhecimento que a vítima teria puxado essa arma? Bom, isso está sendo apurado ainda. Na ocasião, como eu falei, ele fez uma menção de que ia tirar alguma coisa ali do coche, mas não temos uma informação mais precisa se realmente iria acontecer algo a mais naquele momento. Quando eu estava indo para lá, umas amigas minhas me ligaram: Rayane, vem logo, porque colocaram uma faca que não era do teu primo no lado dele, como forma de reverter a situação, para dizer que era, mas não era. E aí quando eu cheguei lá, realmente a faca estava, E aí eu saí, perguntando o que foi que aconteceu, quem matou. E aí eles falaram que se tratava de um policial que estava no bar, desde cedo, bebendo, e que a polícia já havia levado. Que simplesmente ele se assustou quando o Ed chegou, devido ao carro ser peliculado, Ele saiu, ele não deu chance dele falar nada, ele só achou que era um bandido e atirou. Ednei foi enterrado na terça-feira desta semana no cemitério da Vila de Beja, sob comoção e pedidos de justiça. O nosso sentimento é de impotência, sabe? Por se tratar de um policial. Às vezes a gente fica com medo, Tem muita gente que viu, mas fica com medo de falar. Só que o que a gente quer é que a justiça seja feita, para que ele descanse em paz. 26 anos, Tão novo, olha aí uma vida inteira pela frente que foi interrompida por causa de um achismo. Eu acho que ele tem algo na cintura, como ele falou, no depoimento dele, que ele achou que o Ed estava com algo na cintura. E eu vou sair atirando, E a nossa família, ela não quer, a gente poderia desejar vingança, eu quero que ele morra, eu quero que isso, aquilo, não, a gente não quer. A gente quer somente que ele pague,
que a justiça seja feita, a gente não quer nada além disso. Quando a gente estava enterrando o meu primo, a gente recebeu a triste notícia que ele tinha sido solto, né? Então o coração da gente às vezes chora de dor, às vezes chora de raiva, porque não é fácil. E a gente pede justiça, a gente ora todo dia para que a justiça seja feita. O sargento Eduardo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, mas após a audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória ao militar. Enquanto as investigações continuam, ele fica afastado de suas funções e terá de obedecer a outras restrições, como, por exemplo, não frequentar bares, festas dançantes, boates e outros ambientes desse gênero. E também não poderá se ausentar da comarca de Abaetetuba pelos próximos 15 dias. Em nota enviada ao Panorama, a Polícia Militar do Pará reitera que não compactua com desvios de conduta ou erro de procedimentos operacionais de seus agentes e que a Corregedoria da Corporação acompanha o caso. Ednei não tinha antecedentes criminais e logo depois das festas de final de ano viajaria novamente a trabalho como mecânico montador. Dificilmente ele trabalhava aqui. O primeiro emprego dele, eu acho que foi naquela faculdade ali perto do Mateus. Depois disso ele não parou mais. Viajava sempre. Esse último emprego que ele estava era em São Paulo. Ele foi numa parada de 40 dias, chegou por volta do dia 15 a dia 18 de dezembro, para passar Natal e Ano, como ele falou, que ele não costumava passar longe da gente. Ele fazia questão de estar presente no Natal e Ano com a gente. Tinha muitos planos para o futuro, meu filho. Sempre foi um cara trabalhador. Tinha muitos amigos que cercavam ele. Por onde a gente andava com ele, meu filho era muito conhecido e querido por todos. A nossa clínica de oftalmologia, Dr. Galileu Neto, só tem a agradecer a Deus por tantas bênçãos. Agradecer igualmente a todas aquelas pessoas que buscaram o nosso atendimento e nos proporcionam sempre a oportunidade de continuar investindo em estrutura e tecnologia, mas principalmente investindo no que é mais importante, nessa relação humana. Obrigado por ter nos escolhido para ser a sua clínica de oftalmologia. Vamos juntos, em 2026, consolidando essa nossa parceria. Boas festas! A energia que nos move é a energia do amor. A energia da paz. E esses dias melhores só dependem de nós. Que em 2026 tenhamos mais saúde, mais prosperidade, mais Deus em nossas vidas. Boas festas e um feliz 2026. São os desejos da ACR Electric a seus clientes e amigos. Em 2026, vamos valorizar ainda mais os momentos felizes. Dar mais importância ao que nos faz bem. Viver intensamente o amor da família e as amizades sinceras. E deixar por onde passamos o nosso sorriso. Boas festas são os desejos da Clínica Sorriso, em Abaetetuba, Moju e Acará. Chegou a hora de zerar o seu débito e começar o ano com o nome limpinho. É a campanha Zera Dívida Ultralar. Clientes com débito até dezembro de 2020. Venha renegociar sua dívida com descontos especiais, facilidades no pagamento e condições que cabem no seu bolso. É para quitar tudo sem aperto, viu? Não perca tempo. Venha até Ultralar, fale com o setor de crediário e volte a comprar tudo que quiser para a sua casa. Zera Dívida Ultralar. Aproveite, renegocie e volte a sorrir com a loja mais querida da região. Ainda hoje teremos uma entrevista super especial com o empresário Armando Dias, falando do encerramento das comemorações dos 35 anos das lojas Ultralar. E a nossa homenagem ao Máximo Ribeira,
o autor do hino oficial de Abaetetuba. Agora, nesse primeiro mês do ano, estamos revendo em edições compactas reportagens especiais de 2025. Como foi bacana relembrar como eram os bailes carnavalescos de salão em Abaetetuba. Bora viajar no tempo? As ruas de Abaetetuba, nesses dias de folia, são tomadas pelos blocos de micareta. Mas teve uma época em que o foco dos brincantes por aqui era outro. Era o tempo dos bailes carnavalescos de salão. Era maravilhoso. Não tem coisa igual hoje. Todo mundo sabe que daquela época era bom demais. A gente chegava fantasiada, todo mundo ficava olhando. E dos desfiles das escolas de samba. Micareta é bom, mas a escola de samba é muito melhor. E naquela época que a gente vivia o Carnaval da Praça, tinha a Sócia, tinha o Piscinti, tinha o Varela, tinha aquela disputa. O povo não arredava o pé da avenida enquanto a praça não passasse. A praça, sim, era uma escola esperada. A Mariana e a Dariene são primas de gerações diferentes, mas ambas viveram essa época de ouro dos carnavais de salão de Abaetetuba. A Mariana e a Dariene viveram essa época em que os foliões de Abaetetuba ainda tinham as festas à fantasia e o carnaval popular nas ruas. A Mariana viveu intensamente aqueles bailes memoráveis dos anos 60, 70, 80 e sempre com um figurino muito audacioso para a época, com a devida companhia da prima Cleonice, hoje radicada em São Paulo. A gente entrava, tinha o tal do bronzeado, né, que a gente vivia bronzeadinha naquela época. O bronzeado, os maiores, bem cavado para parecer o vinquinho do bronze aqui do lado, né? Aí o Abel ficava na porta e ele olhava e dizia assim, outra coisa, que naquele tempo só eu e a Cleonice, filhos postiços, eram só nós dois que tínhamos. Aí o Abel olhava e dizia assim, lá vem elas, de telhado longo e cara de cavalo, que era o maior, que carregava uma cara de cavalo. Hoje a Mariana se diverte lembrando como sonhava em curtir o carnaval nos bailes perto de casa, mas enfrentava a forte resistência do pai. Tinha a sede do Vasco, a do Abaeté na esquina e na outra esquina do Vênus, né? Geralmente tinha às vezes a festa nas três sedes. Eu era ainda menina, né? Não dançava ainda. Aí a nossa casa era de madeira, tinha aquelas fendazinhas aqui. Ele não deixava nem a gente abrir a janela para olhar. Era na fenda, na brechinha da parede, para olhar para a rua, os blocos, as pessoas passando. O pessoal daí do seu Omar, as meninas faziam as fantasias, né? Eu dizia, mas um dia eu ainda vou usar uma roupa dessa. Tinha uma loucura, negócio de biquíni, maiô, eu não sei porquê. Lá em casa ninguém, minha mãe não era, minha mãe disse que não vestiu nem calça comprida, na época dela, nem calça comprida ela vestia. Obstáculos de um lado, apoio de outro. Meu marido, por exemplo, nunca se importou. Uma das últimas festas que nós fomos juntos, aí eu fiz um macacão de renda, só com biquíni por baixo. Quando eu cheguei com ele, todo mundo... Um cara foi dizer, deixa a tua mulher usar uma roupa dessa, ela está comigo. Quando eu casei com ela, eu já sabia que ela era assim. Ele era sensacional, apoiava tudo, nunca se impôs, nunca. Esse amor pelo carnaval está no sangue da família. A nossa família é uma família que eu digo assim, carnavalesca, que deu carnaval assim na veia, né? Começando pelo Tchorni. Eu não vivi essa época, mas eu vi através de fotos que ele deixou. Mamãe tem um álbum guardado. O tio Osni da Dariene foi um dos maiores incentivadores do carnaval de Abaetetuba. Morreu cedo, aos 33 anos, em 1979. Mas deixou um legado importante nesse capítulo carnavalesco da nossa história, com seus incentivos à criação de blocos de rua e bailes de salão. Foi numa dessas festas que a mãe da Dariene, irmã do Osni, ganhou até um desses concursos de fantasia comuns naqueles eventos sociais. A mamãe, na década de 60, como o tio Clóvis tomava conta da Assembleia, e tinha um concurso, né, da Rainha do Carnaval da época. E a mamãe foi
foi, junto com outras da época, e a mamãe conseguiu se eleger como a rainha do carnaval. Ganhou o concurso, né, da rainha do carnaval. Entre tantos clubes que promoviam grandes bailes carnavalescos em Abaetetuba, 2 se destacavam. Um era esse, a Assembleia Abaetetubense, hoje sem atividades. O outro era o Bancrévia, onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Educação. Durante muitos anos, os bailes de salão e o carnaval tradicional de rua conviveram pacificamente. Era possível se divertir em um ou no outro, ou até nos dois. E foi o que aconteceu com a Dariene, por exemplo. Na época de 90, a gente já começava, né? Na época que tinha as festas no Zico, baile do Havaí, vermelho e branco, o vermelho e preto. A gente formava aquele grupo da rua, de casa, os amigos, os primos, a gente se reunia e ia para as festas de salão, que era muito bacana mesmo. A paixão por tudo que se relaciona ao carnaval tem fundamento. A Casa da Família era um reduto de foliões. Desde os anos 60, quando surgiu o bloco dos S.A. Canas. Olha só o nome, S.A. Canas. Era na Praça da Bandeira, que reunia lá. Na época, o tio Clóvis, que era conhecido como Fuan, já tomava conta aí da Assembleia, fazendo os bailes de carnaval na Assembleia, nos anos 60. E já surge o Vandoca, primo do Osni, primo do tio Clóvis, que é o Rei Momo. É apresentado, é dada a ele a chave da cidade, né? Desde essa época de 60, o Vandoca como Rei Momo. Aí surge, a gente era pequenino na época que o tio Osni organizava o Bloco do Vênus, que ele tomava a frente do Bloco do Vênus, se reunia tudo na rua de casa, na rua Getúlio Vargas, ali onde tudo começou. Anos mais tarde, surgiria a Escola de Samba Unidos da Praça na vida da Dariene. Eu era da bateria, a rainha da bateria, os meus irmãos saíram na bateria, a mamãe preparava a ala, então era assim, todo mundo envolvido no carnaval. Um dos fundadores era o Sérgio Maués, primo da Dariene. Olha aí o DNA folião de novo. Os tempos são outros. Só o que não mudou é o jeito como a Mariana encara a vida. Infelizmente, a gente não pode voltar, né, para trás. Não tem, pronto, não existe, né? Mas saudade eu tenho muito. Eu gostaria muito de que voltasse, para a gente voltar a dançar. Então, tem pessoas que falam assim, credo, ainda usa essa roupa? Eu uso. O dia que eu me olhar no espelho e me achar horrorosa, aí eu deixo. Mas não tem idade mais para isso. Não tá. Hebe Camargo dizia que idade não é problema. É a mesma coisa assim, enfeitada. Põe a pulseira, põe a brinco, põe a colar. Veja, quando se sentir feliz, é assim que tem que ser. Não dê papo para ninguém, não dê confiança assim, para a pessoa que vem querer derrubar, porque às vezes as pessoas não querem e não querem que o outro faça, né? Olhar tudo aquilo e ver quanto foi bonito, quanto foi bom viver isso, quanto isso marcou a minha vida. Cruzeiro do Sul, bússola dos grandes navegantes. Salve terra querida de céu azul, pontilhado de estrelas cintilantes. E as passarelas, nas lindas passarelas das cidades espaciais. Depois do intervalo, tem a nossa homenagem ao Máximo Ribera, o autor do hino oficial de Abaetetuba, ele que morreu na semana passada, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, aqui no Panorama. As óticas Diniz já estão no clima de Natal. Peraí! No Brasil, esse clima é de verão. Então a promoção é perfeita. Compre óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo. O Natal na Diniz brilha junto com o sol e com você. Um presente pra curtir a nossa brasilidade. Tudo a ver, né? Vem aproveitar a melhor época do ano. Compre óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo. Natal Óticas Diniz, pra ver você feliz. Aqui na Farmácia das Ilhas, da unidade do Cruzeiro,
e da unidade da Praça do Barco 24 horas, a gente proporciona um atendimento humanizado a todos que nos procuram. Meu pai se consultava com o André, passou a consultar com ele, aí depois o seu André faleceu, aí foi que eu conheci o Diego, aí a gente passou a consultar com meu pai. Eu trago essa herança do tio André. Busquei melhoria profissional para proporcionar o melhor para o povo de Abaetetuba. Para mim, é a melhor farmácia. Para comprar medicação, é aqui. Hoje estou atuando na Farmácia das Ilhas do Cruzeiro e na Praça do Barco 24 horas. Estou disponível para atender a saúde de todo o povo da região de Abaetetuba. Farmácia das Ilhas em primeiro lugar. É barato, o atendimento é ótimo e eu gostei muito. É por isso que eu venho do Cristo aqui. Como é bom chegar até aqui E ver que este ano foi o ano de conquista. E aqui estamos falando de carinho, de respeito e de empatia. tudo que nós do Grupo Mamonas oferecemos e recebemos de volta. E isso só é possível pelo compromisso de cada um de nós que formamos essa grande família. Que em 2026 você continue desfrutando de tudo que o Grupo Mamonas lhe oferece de melhor. Façamos desse ano juntos o melhor de todos. Feliz 2026 é o que deseja o Grupo Mamonas. Deixe o Natal ainda mais feliz com os produtos do Mamonas Café. Os ingredientes mais gostosos para o café da manhã natalino. E o Mamonas Café apresenta uma grande novidade. Pizzas quentinhas feitas na hora. Faça já sua encomenda e delicie-se. Mamonas Café, o café da manhã mais gostoso do Natal. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar. A loja que tem tudo para o seu lar. Bom, voltando das férias, e o nosso primeiro convidado dessa nova leva de programas inéditos do Panorama é com esse convidado muito especial, nosso parceiro aqui de longa data, mais de 3 décadas, o Armando Dias, lá das lojas Ultralar. Armando, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Naldo. Boa tarde, telespectadores do Panorama. Eu que agradeço esse convite, né, especial para ser o primeiro convidado do ano do Panorama. É uma honra para a gente, Armando. Bom, o Armando está aqui porque nós encerramos recentemente a campanha dos 35 anos das lojas Ultralar aqui em Abaetetuba. Foi um ano inteiro de programações, de premiações, encerradas agora há pouco, em dezembro. Agora, eu começo perguntando para o Armando, quando é que começa a história da Ultralar? Bem, Naldo, a Ultralar ela foi fundada em 1990. Essa história já vem bem atrás com Loja Raposa, Lojão Raposa, com meu pai, meus tios. E mais ainda, se for puxar, tem o regatão ainda, né? Comércio de regatão. E meu pai era sócio do meu tio na época e nós fundamos a Ultralar, também na sociedade com eles. E isso já em 1990, né? Uma loja de, acho que 500 metros quadrados na época, uma loja grande até para a época do município, né? Para a situação que o município ainda era naquela época. E começamos em 1990 com o ramo de móveis eletrodomésticos e tal, já seguindo a linha do Lojão Raposa que já existia. Então conseguimos e crescendo junto, até acompanhando o crescimento do município de Abaetetuba também, que estava evoluindo rapidamente. E com o Plano Real, em 94, foi muito bom para as vendas a crédito, que a inflação foi controlada e você tinha mais condições de parcelar melhor para os seus clientes, facilitar a vida do cliente. Então isso foi um boom, foi uma coisa que ajudou muito o comércio, principalmente o comércio que trabalha com prazo, né? E até hoje vocês mantêm essa tradição do venda a crédito, não é isso? Hoje o crediário Ultralar é o que move o nosso comércio, o nosso tipo de negócio. Então, é você facilitar a vida do seu cliente, com esse crédito próprio,
esse olho a olho, né, com o seu cliente. Logicamente, as empresas começaram a Ultralar também, o grande artífice dessa iniciativa foi seu pai, né, o saudoso seu Ailton. Né? Quando é que o Armando assume o controle dessa empresa assim, de fato? No início, o meu pai participava bastante, era o principal, né? Ele, com a sua experiência, com a sua dedicação, ele ensinou muito. Não só a mim, mas com muitas pessoas que trabalharam com ele, hoje tem suas empresas, tem seus empregos, aprenderam muito com ele. Mas realmente foi ele deu pontapé, me colocou lá, e eu creio que 90, acho que a partir de 95, 96, 97, que eu já comecei a ter como é que se diz? Um controle maior. Um controle maior da empresa. Quantos anos naquela época? Bem novinho. 20 e pouco. Moleque de 20 e poucos anos já comandando uma das maiores empresas aqui da região do Baixo Tocantins. Não tinha 30 ainda, não. Não tinha 30 ainda, não chegamos nos INTA ainda, não é isso? Agora, Armando, e aí, com o crescimento da Ultralar, logicamente, você foi diversificando, né, o seu ramo de empreendimento. Chegamos, inclusive, agora abrindo aqui um parêntese, chegamos às Casas Contente em Belém, né? Quantos anos já? A Casa Contente já está com 12 anos, foi em 2013, vai fazer 13 esse ano, se Deus quiser. Hoje já abrimos a primeira loja na Padre Eutílio, ali próximo do Pátio Belém, e hoje já estamos com 4 lojas em Belém. Casa Contente, já com o trabalho dos filhos, né, do Alan, do Armando e da Amanda, e um bom corpo de colaboradores lá ajudando nessa iniciativa. Agora, Armando, olha só, são mais de 30 anos, né, de parceria aqui com o Panorama, tá certo? Vamos ver o seguinte, que durante esse tempo todo nós também participamos dessa história, né, com as nossas produções, lá para as lojas Ultralar, com a nossa empresa produtora Promídia, aqui também com o Panorama. Vamos ver então alguns comerciais que marcaram época nessa longa parceria aqui da Promídia Panorama com as lojas Ultralar. Vamos ver só algumas preciosidades que as novas gerações com certeza não viram e verão agora. Olha só como que eram produzidos os comerciais décadas atrás. Presente para o Dia das Mães é só com quem entende de presente para o Dia das Mães. A Ultralar tem TVs, tem aparelhos de som e as últimas novidades em informática. Que sejamos irmãos na fé. Que todos tenham saúde. Senhora da Conceição, atendei a nossas preces. Chegou o Liquida Baité e a Ultralar está cheinha de novidades. Aí, Armando, nós vimos então alguns comerciais memoráveis da Ultralar, né? O que pouca gente sabe, a gente vai revelar agora, é que muitos dessas musiquinhas, temas, né? Muitos desses jingles, né? Inclusive eu que criava, né, a letra, não sei a nota musical, criava a letra, criava a música, mandava pro povo fazer, o Armando aprovava. Então, sempre foi, né, Armando, umas produções que a gente debatia bastante, pessoalmente, né? Geralmente montava, era um longa-metragem, né? Longa-metragem, a gente ia se divertindo com essa história toda. Tá certo. Era engraçado. Era muito bacana, uma fase que passou em partes porque a gente continua fazendo, né? Recentemente tivemos aí como convidados especiais das suas campanhas, tivemos o mestre Solano, né? O nosso grande mestre Solano, tivemos o Beni Carvalho, quem mais nós tivemos aí? Cabinho, né? Tivemos o Cabinho Lacerda, muitos artistas participando das produções, tá certo? Recentemente nós tivemos também a participação Bom, enfim, não dá para lembrar agora que são muitos e muitos personagens que passaram ao longo desses anos. Tivemos um comercial muito famoso e célebre na época, que foi o Chico Paz desenhando a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Né? Acho que nós aprendemos muito com isso, né? Esses 30 anos aí de parceria para a Ultralar foi muito importante, muito gratificante trabalhar. E com isso nós, além de negociar, de comprar, vender,
aprender a criar alguma coisa também nesse estilo. Sim, o próprio Armando às vezes dava opinião lá, né? Vamos fazer assim, fazer assado. Bom, é isso então. Bom, Armando, 35 anos comemorados agora em 2025, ainda estamos no começo do ano. Qual a sua mensagem para a população de Abaetetuba, para os seus milhares de clientes, que muitos deles são da velha guarda, como se chama, né? Continuam até hoje sendo clientes da Ultralar. Qual é o seu recado, a sua mensagem, não só para esses clientes que são de carteirinha já, como para a população de Abaetetuba? Qual a mensagem que é deixada pelo diretor-geral, esse que é o nome da empresa lá? O diretor-geral, Pode ser, né? Hoje chamam-se de CEO, né? CEO. Das lojas Ultralar, Armando Dias. Quero agradecer, né, a minha extensa clientela da Ultralar, aos amigos, a essas pessoas que sempre estão incentivando a gente. E tenho clientes lá que chegam, às vezes puxa a orelha da gente, olha, isso aqui eu acho que não está legal, a gente vai, acata a opinião do cliente. E cliente que pede tal coisa que eu não vendo, mas eu dou um jeito às vezes de atendê-lo. Então isso aí é o que empurra a gente todo dia, que incentiva a gente a trabalhar. Então eu quero agradecer e contar com a fidelidade, com apoio, e que a Ultralar está sempre de portas abertas para a população de Abaetetuba e região. Antes de encerrar, você fala agora no cliente, me conta assim um caso curioso que aconteceu lá, de um cliente, assim, claro, sem citar nomes, né? Aconteceu alguma negociação que você não esqueceste até hoje? Qual foi assim, a mais absurda que você já teve de negociar, lidar com o cliente lá? Não, tem várias, tem muitas, né? Mas o que eu achava muito engraçado era uma do meu pai, que ele fazia sempre, quando o cliente não tinha... Por exemplo, se um produto custava R$48, o cliente dizia que só tinha 45 e tal, que era para dar desconto. E o meu pai era meio seguro no desconto. Aí dizia, não, vou te emprestar os R$3, quando tu vier por aqui de novo, tu me paga. Empréstimo para o cliente. Aí ia lá no caixa com a pessoa, pagava lá, inteirava para o cliente. Já estava me devendo. Satisfeito. Já estava devendo. Mas aquilo aí nem cobrava, depois era só... Só estratégia, né? Estratégia de marketing. Tá certo. Então, agora sim, mais uma vez agradecendo ao Armando, desejando sempre muito sucesso para essa empresa que é tradicional em Abaetetuba, que é uma parceira nossa, sempre aposta nos nossos projetos. Eu agradeço pessoalmente, em nome de toda a equipe aqui do Panorama. Sucesso sempre lá para as lojas Ultralar. Obrigado, Naldo. Obrigado, equipe do Panorama. E, com certeza, se Deus quiser, vamos passar muito tempo juntos ainda. Muito tempo juntos, tá? E a gente também vai passar muito tempo juntos com vocês aí em casa, aqui no Panorama 2026, que está só começando. A gente volta daqui a pouco com mais Panorama. A nossa clínica de oftalmologia, Dr. Galileu Neto, só tem a agradecer a Deus por tantas bênçãos. Agradecer igualmente a todas aquelas pessoas que buscaram o nosso atendimento e nos proporcionam sempre a oportunidade de continuar investindo em estrutura e tecnologia, mas principalmente investindo no que é mais importante, nessa relação humana. Obrigado por ter nos escolhido para ser a sua clínica de oftalmologia. Vamos juntos, em 2026, consolidando essa nossa parceria. Boas festas! Chegou a hora de zerar o seu débito e começar o ano com o nome limpinho. É a campanha Zera Dívida Ultralar. Clientes com débito até dezembro de 2020. Venha renegociar sua dívida com descontos especiais, facilidades no pagamento e condições que cabem no seu bolso. É para quitar tudo sem aperto, viu? Não perca tempo. Venha até Ultralar, fale com o setor de crediário e volte a comprar tudo que quiser para a sua casa. Zera Dívida Ultralar. Aproveite, renegocie e volte a sorrir com a loja mais querida da região. Como é bom chegar até aqui e ver que este ano foi um ano de conquista. E aqui estamos falando de carinho, de respeito e de empatia. Tudo que nós, do Grupo Mamonas, oferecemos e recebemos de volta. E isso só é possível pelo compromisso de cada um de nós que formamos essa grande família. Que em 2026 você continue desfrutando de tudo que o Grupo Mamonas lhe oferece de melhor. Façamos desse ano juntos o melhor de todos. Feliz 2026 é o que deseja o Grupo Mamonas.
As Óticas Diniz já estão no clima de Natal. Peraí! No Brasil, esse clima é de verão, então a promoção é perfeita! Compre óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo. O Natal na Diniz brilha junto com o sol e com você. Um presente pra curtir a nossa brasilidade. Tudo a ver, né? Vem aproveitar a melhor época do ano. Compre óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo. Natal Óticas Diniz, pra ver você feliz. Deixe o Natal ainda mais feliz com os produtos do Mamonas Café. Os ingredientes mais gostosos para o café da manhã natalino. E o Mamonas Café apresenta uma grande novidade: pizzas quentinhas feitas na hora. Faça já sua encomenda e delicie-se. Mamonas Café, o café da manhã mais gostoso do Natal. A energia que nos move é a energia do amor, a energia da paz. E esses dias melhores só dependem de nós. Que em 2026 tenhamos mais saúde, mais prosperidade, mais Deus em nossas vidas. Boas festas e um feliz 2026. São os desejos da ACR Electric a seus clientes e amigos. Em 2026, vamos valorizar ainda mais os momentos felizes. Dar mais importância ao que nos faz bem. Viver intensamente o amor da família e as amizades sinceras. E deixar por onde passamos o nosso sorriso. Boas festas são os desejos da Clínica Sorriso, em Abaetetuba, Moju e Acará. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. 2026 já começou e o sistema de ensino vestibulando já está iniciando o ano letivo, mas ainda com matrículas abertas. E estudar no vestibulando é sinal de sucesso. Mas vamos lá para o SEV conversar com a gestora escolar, a Jacirene Moraes. Boa tarde, Jacirene. Como estão os preparativos para esse retorno às aulas? Boa tarde, Naldo. Boa tarde a todos. Hoje a nossa escola recebe os nossos profissionais que vão passar por formações continuadas para que no dia 15 eles possam receber os nossos alunos e dar continuidade nesse processo de ensino-aprendizagem durante o ano letivo de 2026. Bom, no dia 15 de janeiro começam as aulas aí no vestibulando, mas as matrículas continuam abertas, não é isso, Jacirene? Com certeza, nossas matrículas do maternal ao pré-vestibular estão abertas. Inclusive, esse ano, estamos ofertando vagas para o turno da tarde. Então, você aí que ainda não fez a rematrícula ou a matrícula do seu filho, corra para a escola e garanta logo a vaga numa escola que é sucesso e referência no município de Abaetetuba e aprovações também no vestibular. Vocês estão com matrículas abertas para o novo turno da tarde, né? Mas para que turmas? Estamos com matrículas abertas desde o maternal até o pré-vestibular, também para o turno da tarde. E esse ano nós temos uma novidade. No nosso currículo escolar, nós estamos com a disciplina do socioemocional para que aquele professor, de alguma forma, esteja trabalhando com os nossos alunos na questão emocional na vida deles. Bom, sem dúvida, esse foi um grande avanço, a implantação desse socioemocional aí no vestibulando. É a escola que não se preocupa só com as disciplinas tradicionais, e sim com a formação do caráter. Com certeza, nós estamos aqui nessa parceria que é muito importante na vida do nosso aluno. Quando aluno, escola, pais e toda a comunidade escolar se faz presente em prol da qualidade de ensino do nosso aluno. Além de várias outras atividades, né, que vocês aí do SEV promovem ao longo do ano, não é isso? Com certeza. Nós temos diversos tipos de ações e planejamentos durante o nosso calendário escolar e a gente utiliza na escola o sistema Maxi de ensino, aonde tudo contribui para que o sucesso escolar do nosso aluno seja realmente alcançado. Tudo certo, Jacirene Moraes, gestora escolar do Sistema de Ensino Vestibulando. Sucesso em 2026.
Muito obrigada, Naldo. A nossa escola oferece um ambiente acolhedor e familiar, tem uma estrutura de ótima qualidade, profissionais altamente qualificados. Então, venha fazer parte do sistema de ensino vestibulando, que o caminho é um só. É isso aí. José Máximo Maués Ribera. Talvez as novas gerações e nem mesmo boa parte dos abaetetubenses conheçam esse nome. Mas Máximo Ribera deixou seu nome eternizado na história de Abaetetuba. Foi ele o autor do hino do nosso município. Ele contou como é que foi a criação dessa obra em uma entrevista especial que exibimos em 2023 aqui no Panorama. Radicado há muitas décadas no Rio de Janeiro, foi de lá que ele nos concedeu aquela que foi sua primeira e única entrevista para uma emissora de televisão. Nós tivemos essa oportunidade e essa honra e a transformamos hoje em homenagem. Máximo Ribera morreu na sexta-feira da semana passada, no Rio de Janeiro, aos 80 anos. Nós vamos agora diretamente ao Rio de Janeiro conhecer um pouco da história do autor do hino oficial de Abaetetuba. Eu falo agora com Máximo Ribera. Máximo Ribera, diretamente do Rio de Janeiro. Boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista inédita e histórica. Boa tarde, Naldo. Boa tarde a todos. E quero, antes de começar, agradecer essa iniciativa sua, que me permite abrir um pouco mais o meu coração, né, para essa cidade maravilhosa, que, apesar desta, aqui onde eu estou, seja considerada maravilhosa, essa, para mim, é maravilhosa. Muito obrigado a você. Máximo, como é que começa a sua relação com Abaetetuba? Depois a gente fala da criação do hino, mas começa quando essa relação? Você não nasceu aqui, não, né? Não nasci. Nasci em Porto Velho, na época em que era ainda território federal, federal de Porto Velho. Não era estado, não era Rondônia, era apenas Guaporé, território federal de Guaporé. E, com uns 2 anos de idade, fui para Abaetetuba. A partir dali, fomos para o engenho do meu avô, pai da minha mãe, Higino Maués, o engenho São José, que já está há muito tempo desativado, mas era lá que nós estávamos, na ilha deles lá. Depois fomos para a cidade mesmo morar. E foi ali que nós começamos a jornada, cada um, né, cuidando de ter algo melhor para realizar no futuro. E graças a Deus todos conseguiram, e foi assim que eu comecei. Não me lembro absolutamente do lugar onde eu nasci, porque eu saí de lá com 2 anos de idade. Então, minhas raízes foram transferidas para Abaetetuba. Para mim, eu nasci em Abaetetuba, porque foi quando eu acordei, né? Quando a minha memória se abre, só vejo Abaetetuba, não há mais nada antes. Portanto, eu me considero abaetetubense. Agora, Máximo, me conta como surgiu, como foi essa história para você criar esse hino oficial de Abaetetuba, que é um hino que todo mundo entoa, todo mundo canta aqui nas solenidades cívicas. Quando é que surge esse estalo assim, vou criar o hino de Abaetetuba? Antes de sair da cidade, eu tive a impressão de que não retornaria mais. Eu ganhei uma bolsa de estudos, passei num concurso, para vir para o Rio. Uma bolsa de estudos promovida pela Sudan, na época. Que ano era isso, Máximo? 1966. E eles tinham um projeto de técnicos para a Amazônia. Não havia escola técnica no Brasil, acho que só em Minas, o São Paulo, 2 estados não havia, mas havia necessidade dos técnicos. E eles então financiaram a vinda de um grupo e fizeram um concurso, e eu passei e vim. Foi aí, antes de viajar, minha mãe me abraçou e disse, você não vai mais voltar. Muito triste, né, que ela estava, e ao mesmo tempo contente, porque eu estava tomando um rumo, né, escolhido exatamente para crescer mais um pouco, pelo menos era essa a intenção. E eu também senti que não ia voltar. Mas aí, antes de viajar, eu perambulei
numa noite pela cidade toda, olhando, lembrando dos lugares, recordando, né? E guardando na minha memória todas as coisas boas que eu vivi ali. E, ao chegar aqui, depois de um tempo, depois de me acomodar, tudo novo, tudo diferente, aí chegou uma hora que me bateu aquela saudade e eu escrevi o poema. Né? E aquele poema, eu peguei o poema, eu já estava estudando música e o meu professor era um maestro da antiga TV Tupi, que já está extinta, né? E eu mostrei a ele e cantei para ele um trecho. Eu quero fazer uma partitura para fazer um hino para a minha cidade. Ele ficou muito emocionado, ele sabia que eu era de Abaetetuba, era paraense. Ele disse, canta, grava e vamos fazer a partitura. Foi isso. Aí cantei, passamos uma tarde trabalhando na partitura, né, arrumando e melhorando, e aí surgiu a partitura do hino, e até hoje está aí. Né? Olha só que curiosidade revelada aqui no Panorama. O hino de Abaetetuba foi criado por um abaetetubense, adotado, um abaetetubense, né, que ama essa terra, mas foi criado lá em terras fluminenses, lá no Rio de Janeiro. É uma grande curiosidade que revela-se agora aqui no Panorama. Agora, você compôs essa música e em que momento ele foi oficializado como o hino de Abaetetuba? Eu não tenho muita noção, não sei. Não sei porque ele ficou... minha irmã, Inês, foi quem encaminhou. Eu tenho a impressão que foi ela que encaminhou. E depois eu perdi um pouco o contato, porque essa época não era a época de hoje, né? Por um segundo você se comunica com todos, né? Para se comunicar era uma ligação telefônica, às vezes era demorada, uma carta levava dias. Então, o nosso contato era muito menos intenso do que hoje. Mas houve um momento lá que ela me avisou, olha, agora o hino é oficial. Aí eu fiquei muito emocionado quando eu estive lá, e o maestro da banda tocou, me chamaram, né, para eu ouvir o maestro tocar. Eu fiquei muito emocionado, realmente. Foi um momento, para mim, muito solene, né? Porque pelo respeito que eu tenho e pelo amor que eu tenho ainda a essa cidade, a esse povo, a alegria desse povo, é isso. O momento em que foi oficializado eu não sei, mas eu só obtive essa informação quando estive lá. Agora é o hino oficial. Eu disse, que bom. E é isso. E Máximo, qual foi a última vez que você veio aqui em Abaetetuba? Eu estive aí por conta quando minha mãe adoeceu, né? Não tenho agora noção do ano que foi, mas já faz tempo. Mas faz muito mais, quase 20, uns 10, 15 anos talvez. Então, mas depois que minha mãe faleceu, eu não fui mais. Né? Agora, eu imagino, você já disse um pouco, imagina a sua emoção de ter uma obra sua, que é o hino oficial de Abaetetuba, sendo oficializado como o hino oficial daquela terra que você já considera o seu berço natal. Com certeza. Você lembra um pouquinho da letra? Dá para cantar um pedacinho para a gente? Cantar? Por favor, não estrague a nossa entrevista. O Maratauíra, mas como é que é então, um pedacinho do poema? Maratauíra, um grande reformoso, braço forte do imenso Tocantins. Tem as margens, agora, um recanto majestoso de trabalhos em misto com festins. Maratauíra, um grande reformoso, braço forte do imenso Tocantins. Tem a margem um recanto majestoso de trabalho em misto com festins. É um recanto de harmonia, onde a rima das canções não murchará, pois é um marco de alegria na viçosa imensidão do Grão-Pará.
alegria é que foi um poema assim, inspirado instantaneamente. Eu escrevi de uma vez. Eu não fiquei pensando em escrever. Ele veio inteiro. Por quê? Porque foi sentimento puro, coração saudoso, né? E a gratidão imensa por esta terra ter me acolhido e me tratado tão bem. Foi esse. Esse é o produto de um ótimo, maravilhoso tratamento que eu recebi da cidade. Por isso que ela merecia ter um hino desse tipo. Máximo Ribera, de todo o coração, e creio que eu falo em nome da população de Abaetetuba, essa cidade, esse município que lhe abraçou, quando você chegou aqui com apenas 2 anos de idade, vindo de Porto Velho, e cresceu aqui, brincou, deixou parte da sua história, chorou, se emocionou quando foi embora. Dessa mesma forma a gente fica, eu como jornalista, com 30 anos de profissão, confesso que estou muito emocionado de ter finalmente colocado no meu currículo a entrevista com Máximo Ribera, o criador do hino oficial de Abaetetuba. Muito obrigado pela sua disponibilidade aí do Rio de Janeiro. Um grande abraço de Abaetetuba. Obrigado também, muito mais do que um abraço, né? Eu peço a bênção de Nossa Senhora da Conceição para que ela ilumine a cabeça, né? A função de ideias melhores para os dirigentes colocarem esse povo mais feliz. E é esta a minha última palavra. Eu amo vocês. As óticas Diniz já estão no clima de Natal. Pera aí! No Brasil esse clima é de verão, então a promoção é perfeita! Compre óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo. O Natal na Diniz brilha junto com o sol e com você. Um presente pra curtir a nossa brasilidade. Tudo a ver, né? Vem aproveitar a melhor época do ano. Compre óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo. Natal Óticas Diniz, pra ver você feliz. Chegou a hora de zerar o seu débito e começar o ano com o nome limpinho. É a campanha Zero a Dívida Ultralar. Clientes com débito até dezembro de 2020. Venha renegociar sua dívida com descontos especiais, facilidades no pagamento e condições que cabem no seu bolso. É para quitar tudo sem aperto, viu? Não perca tempo. Venha até Ultralar, fale com o setor de crediário e volte a comprar tudo que quiser para a sua casa. Zero a Dívida Ultralar. Aproveite, renegocie e volte a sorrir com a loja mais querida da região. Em 2026, vamos valorizar ainda mais os momentos felizes. Dar mais importância ao que nos faz bem. Viver intensamente o amor da família e as amizades sinceras. E deixar por onde passamos o nosso sorriso. Boas festas são os desejos da Clínica Sorriso, em Abaetetuba, Moju e Acará. A energia que nos move é a energia do amor, a energia da paz. E esses dias melhores só dependem de nós. Que em 2026 tenhamos mais saúde, mais prosperidade, mais Deus em nossas vidas. Boas festas e um feliz 2026. São os desejos da ACR Electric a seus clientes e amigos. Deixe o Natal ainda mais feliz com os produtos do Mamonas Café. Os ingredientes mais gostosos para o café da manhã natalino. E o Mamonas Café apresenta uma grande novidade: pizzas quentinhas feitas na hora. Faça já sua encomenda e delicie-se. Mamonas Café, o café da manhã mais gostoso do Natal. A nossa clínica de oftalmologia, Dr. Galileu Neto, só tem a agradecer a Deus por tantas bênçãos. Agradecer igualmente a todas aquelas pessoas que buscaram o nosso atendimento e nos proporcionam sempre
a oportunidade de continuar investindo em estrutura e tecnologia, mas principalmente investindo no que é mais importante, nessa relação humana. Obrigado por ter nos escolhido para ser a sua clínica de oftalmologia. Vamos juntos, em 2026, consolidando essa nossa parceria. Boas festas! Como é bom chegar até aqui e ver que este ano foi um ano de conquista. E aqui estamos falando de carinho, de respeito e de empatia. Tudo que nós, do Grupo Mamonas, oferecemos e recebemos de volta. E isso só é possível pelo compromisso de cada um de nós que formamos essa grande família. Que em 2026 você continue desfrutando de tudo que o Grupo Mamonas lhe oferece de melhor. Façamos desse ano juntos o melhor de todos. Feliz 2026 é o que deseja o Grupo Mamonas.